Diga ele, ô pai dele, diga ele que vá pra puta que pariu, filho de rapariga. Vai caçar o que tu fazer, arrombado. Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Ulisses e esse é mais um episódio do Conversa de Bar. Hoje eu recebo aqui para falar mal do Bolsonaro, até porque a gente não conseguiria falar bem nem se quisesse, né? Pessoas que se dedicam também a proliferar a sua indignação com esse presidente, o meu amigo Matheus Alexandre. Opa, boa noite, gente, tudo bom? Boa noite, meninos, boa noite, Ulisses. Tudo Boa bem, noite, pessoal amigo? que escuta o Ulisses também Olá. na Conversa de Bar. Escuta a gente, né? É verdade, a segunda vez que estou aqui é um prazer. Só veteranos. Minha amiga Dandara, mais uma vez aqui comigo. Muito obrigada, amiga. Pronta para falar mal do Bolsonaro? Oi, gente, prontíssima. Todos os dias, acordo pronta. E minha amiga Dilne. E aí, gente, Tá com ódio hoje? estou evitando porque me faz mal, mas é difícil. Então sempre tem uma pontinha aqui dentro de ódio. Tem. É só lembrar que quem é o presidente que... Basta lembrar disso. Às vezes eu tento esquecer, mas volta. E alternância de poder é algo muito saudável para uma democracia, não é? O problema é quando ela vem junto com um autoritarismo, que é o que o Bolsonaro está trazendo. Sim, eu acho que o problema não é nem ser direita ou ser esquerda, é mais esse flerte com o fascismo que acontece no governo Bolsonaro, né? Com certeza. E que, assim, não é surpresa para muita gente, né? Pelo menos para nós, e essa culpa eu não carrego, eu não me sinto culpado. O problema não é o conservadorismo não, né, gente? O problema não é ser conservador, ser liberal, ser não sei o quê. O problema não é esse, não. Acho que não é isso que a gente discute, sabe? Até a gente discorda, mas, tipo, é uma discordância absolutamente normal, eu acho, se discordar de uma medida política. Sim, é absolutamente normal. O problema é que ele brinca, se diverte com determinados assuntos que deveriam ser de concordância universal, assim. As pessoas deveriam concordar como um todo, e não devia ter discordância a respeito disso. Exatamente. Sim. Sabe? Eu acho que esse é o problema. E aí você acaba politizando um tema universal. Você acha, defender o meio ambiente é coisa de esquerdista. Exato. Temas que não tem nada a ver com isso. Enquanto o diálogo, o debate ele acontecia na mesa sobre métodos, né, sobre ideologias, tudo bem, né, isso é comum, isso é natural e deve acontecer. Mas quando acontece de alguém ser autoritário e querer politizar algo que, como tu falou, é um consenso, né, é mais do que um consenso, né, É uma necessidade geral, né? é uma necessidade, é o correto, né? Você Isso. preservar o meio ambiente, você não ser racista, você respeitar os direitos humanos, você respeitar o próximo, é o básico, né, gente? Pelo amor de Deus. Absolutamente básico. Sim. Eles transformaram também, gente, estudar, eles colocaram como algo que é de esquerdista. Isso, você fica Sim. pensando nessas coisas. Que Ou coisa seja, bizarra, estudar, Mas- meu Deus do céu. Isso é algo próprio do fascismo. Eles criam todo um movimento anti-intelectual que vai querer criminalizar as universidades, vai querer criminalizar os intelectuais, os pensadores, os cientistas, quer criminalizar tudo isso. É próprio do fascismo fazer isso. Eu não acho que é exagero quando a gente chama o Bolsonaro de fascista, o Bolsonaro de Também fascista. não acho. Eu não tomo como exagero, não tomo como loucura, porque eu acho que é escancarado que isso acontece, é de forma escancarada. Né? E é isso que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai tentar entender como é que esse homem chegou no poder, o que ele tem feito, né? Extravasar o nosso ódio aqui por esse cidadão. Né? Se é que a gente pode chamar assim, é porque até a Constituição ele fere, né? Ó, a trajetória política. O Bolsonaro, ele é formado na Academia Militar das Agulhas Negras e ele serviu um grupo de artilharia e de campanha e de paraquedismo no Exército dos anos de 1977 a 1988. Né? Foi nesse período que ele ganhou a primeira assim, visibilidade, notoriedade, agindo em defesa do aumento do salário dos militares. Olha só, a primeira causa aí que ele defendeu. Né? Ele foi preso por 15 dias por causa disso, né, por conta desse protesto e etc. Mas foi defendido pelos militares e tal. Não foi algo que ele levantou como bandeira depois para se candidatar como vereador do Rio de Janeiro, que aconteceu em 1989. Né, ele ficou no cargo até o ano de 1990. Né, ele se intitulou um conservador,
né? Ele foi discreto, ele foi pouco participativo nesse primeiro mandato dele. Ele colocou 7 projetos de leis e um deles era a passagem grátis de ônibus para os militares. Então, a causa dele era os militares e, consequentemente, a boa vida desses militares, pelo que a gente pode ver, né? Ele queria que eles não pagassem ônibus, que eles tivessem um salário mais alto, ou seja, um benefício próprio, já que ele era militar. Não é não? É interessante que ele mostra corporativismo, né? Sempre ele demonstrou um corporativismo. Uhum. E se dizia um indivíduo liberal, né? Assim. Ele sempre foi uma figura muito contraditória, gente. A gente vai perceber isso. Essa é a palavra, né? Contraditório. E foi nesse mandato dele de vereador pelo Rio de Janeiro que ele teve assim a primeira frase polêmica da carreira dele, que ele falou que a distribuição de camisinhas na favela do Rio de Janeiro, ela não surtiria efeito porque a criançada ia brincar de bexiga com essas camisinhas. Então foi a primeira assim frase polêmica da carreira dele. Né, o que depois se tornaria nada diante do que ele fala merda todo santo dia. Né? E esse da camisinha acompanhado de muito eugenismo, porque nesse daí ele também falava que tinha que fazer um controle de natalidade forte entre os pobres, porque os pobres não têm capacidade de se cuidar e tem muitos filhos, e esses filhos só podem se tornar bandidos e coisas piores aí. Ele sempre defendeu o controle de natalidade entre as pessoas mais pobres. Inclusive, ele já chegou a falar sobre, para poder receber o benefício do Bolsa Família, essas pessoas terem que ter feito uma vasectomia, ou enfim, algum método para não terem mais filhos. É um absurdo. Ele falou isso, e é interessante, eu acho que atualmente ele falou alguma coisa parecida nesse sentido aí, de novo, só que dessa vez ele foi tangenciando para não falar em controle de natalidade. Né? Mas ele falou a respeito disso e ele, na hora que estava falando, ele se lembrou dele mesmo. Ele tem 5 filhos. Tem 5 filhos. Que ele 5 filhos. Exatamente. Criou muito mal, ou seja, ele é um péssimo exemplo sobre isso. Exatamente. Aí, quando ele lembrou que ele tinha 5 filhos, ele tinha mencionado que as pessoas que têm menos nível de instrução formal eram os que iam ter enchiam mais o mundo. filhos. Aí quando ele disse, quando ele se lembrou da família dele, ele disse, não, mas eu, no caso, eu sou uma exceção, tá ok? A contradição aí de novo. Mas é um indivíduo ordinário, assim. Sobre todos limitado, os aspectos, né? cara. Limitadíssimo, isso. Assim, um indivíduo não é um cara inteligente, não é um cara dado à leitura, não é um cara compreensivo, não é um cara que sabe falar, fez sucesso no exército, não é um cara que fez sucesso no Congresso. Não é, ele fez sucesso em canto nenhum. A gente vive numa teoria da conspiração sem tamanho. Sim. Isso é verdade. É tudo é teoria da conspiração. Qualquer coisa, não, tem algo por detrás aí. Só que não é pensado assim de uma maneira assim, não, vamos pensar em uma situação diferente. Não, é certeza que tem algo aí que não estão dizendo. É sempre uma teoria da conspiração com tudo, gente. Por isso que quando eu vejo pessoa brincando com teoria da conspiração, eu já fico um pé atrás, porque esse negócio da Terra plana começou como teoria da conspiração e olha aí, o tanto de gente acreditando nisso. Aí, continuando aqui a trajetória dele, ó. Aí ele foi eleito deputado federal logo em seguida, em 1991, né? E permaneceu assim até 2019. Então foram aí, acho que se eu não me engano, 7 mandatos consecutivos. Foram 28 anos. Sim, e por vários partidos diferentes. Ele se associou a vários partidos e agora, inclusive, está sem partido, né? Ele conseguiu, nesses 28 anos, andar a aprovar apenas 2 projetos de lei e uma emenda. Não é bom, hein? Né? Que, tu é doido, macho. O homem trabalha, mano. Não é vagabundo igual esquerdista, não, mano. E só coisas importantes, ó. Ele aprovou uma PEC, né, que prevê a emissão de recibos juntos ao voto na urna eletrônica, que ele dizia não funcionar. E pelo amor de Deus, eu não consigo votar sem receber o meu recibo. Não, eu também não consigo. Tem que ter um papel. Primeiro que eu não acredito que eu nem acredito que eu votei, se não me der um papelzinho. Quem é que garante que eu votei? Não tem nem perigo. É a única coisa. Ele não acredita nessas urnas eletrônicas e ele foi eleito aí a vida dele praticamente inteira por elas, né? Inclusive, ele foi eleito presidente e ele questionou o fato dele não ter sido eleito em primeiro turno
porque ele falou que foi uma fraude ele não ter sido eleito em primeiro turno. Porque ele é Entendeu? amado demais. Não, demais. Eu só vejo Ele tinha amor. provas, ele disse que tinha provas. Estamos Ele tinha esperando. prova que até hoje, né? Interessante que se você tem prova de um crime e você não apresentar à justiça, é pré-varica, né? É crime também, né? Exatamente. E a outra, ó, foi uma proposta que estende o benefício da isenção do Imposto sobre Produto Industrializado, o IPI, né, para bens de informática, e outra que autoriza o uso aquela pílula do câncer, como é que chama, Matheus? Fosfoetanolamina, Fosfoetanolamina. Isso, fosfoetanolamina. que a Ele gente tem viu um depois que não servia fetiche, pra né? porra nenhuma. Ele tem um drogas. fetiche por Ou drogas remédios que comprovadas. não têm eficácia comprovada. Ah, se ele tomasse todos de uma vez, queria ver o que acontecia, ó. Eu não vou dizer que eu desejo isso, mas também não vou dizer que não. Em 2019, até o presente momento, é presidente da República do nosso Brasil. Né? O que se manteve constante nele foi esse discurso militar, desde o princípio da carreira, e esse lance aí dele dizer que é um político direitista, tanto que ele fala que os projetos que nunca foram aprovados dele aí como um deputado é porque era direitista, tá ok? Aí por isso não foi aprovado. Não porque não prestava pra nada, né? Não, de jeito nenhum, isso nunca. Amigo, mas é bom conservador. lembrar que no início da carreira dele como político, ele era um dos grandes admiradores do venezuelano Hugo Chávez, por exemplo. Uhum. Ele apoiava o governo de Chávez, ele elogiava. Ele sempre gostou de ser uma figura polêmica, de falar frases polêmicas, e as pessoas não davam muita atenção, né? E quando dava era realmente para rir, porque era algo ridículo. Quem catapultou o Bolsonaro na internet? Mas vocês lembram no CQC, cara, quando ele teve aquela treta lá inicial com a Maria do Rosário, Uhum. acho que ali foi a primeira vez que eu ouvi falar naquele cara, daquela É. situação lá em que ele empurrou a Maria do Rosário e foi inclusive condenado depois a pagar uma Uhum. multa a ela por conta daquilo. Foi a primeira vez que eu tive noção da existência daquele indivíduo. E eu achei ele sempre assim, um palhação, assim. E aí, de repente, Caricato. caricato. E foi crescendo, né, cara? Foi crescendo. Mas a gente vive num país que a política e os políticos, eles são vexados, velho. As pessoas não acreditam em política de jeito nenhum. As pessoas não acreditam que política serve de alguma coisa, que alguma coisa vai melhorar na sua vida por meio da política. As pessoas não acreditam nisso. A gente vive num país que elegeu o Paulo Maluf inúmeras vezes para prefeito de São Paulo e deputado federal. A gente vive num país em que elegeu O Collor também. Collor, o Collor de novo. É um país em que votou no Sarney. Jucá, Sarney, sabe? E essas pessoas que foram constantemente... A gente elegeu o Tiririca, gente. A gente elegeu o Por Tiririca. pura piada. Por pura Exatamente. piada. Quando o povo aqui do Ceará votou no bode, prefeito, Lembro não sei dessa qual foi a história. cidade, mas as pessoas não acreditam em política. Só que esse Bolsonaro, ele foi nessa onda, cara, nessa onda de ódio de PT, de desvalor da política, de descrédito Justo. da política, e chegou lá, entendeu? Chegou na presidência. E é um Ele cara- exatamente ele isso, sempre né? ele sempre surfou nessa onda de ódio. Na época do FHC, ele dizia que queria fuzilar o FHC. Ele odiava o FHC, ele tecia críticas ao Plano Real, discordava do Plano Real, da implementação do Plano Real. Acho que ele votou E ele- contra. Sim, ele sempre surfou nessa onda de ódio. Aí calhou de encontro com o ódio da maioria da população pelo PT. E aí foi um match, Sim. praticamente. Ele juntou o inútil ao desagradável. Gente, o Bolsonaro, ele é o tipo de pessoa que eu sempre odiei na minha vida. Que é aquela pessoa que adora se dizer sincera, só fala merda, sendo polêmica, e se você fala assim, cara, deixa eu falar merda, ele diz assim, não, mas eu sou sincero, que ninguém tem coragem de falar a verdade. Ele é exatamente esse tipo de pessoa. Por isso que ele que sempre foi confunde. polêmico, entendeu? Que é falando merda direto, e se você disser, Sim. não tem nada a ver, aí a Não, pessoa, é uma não, coisa eu diferente. tenho coragem de falar.
Tipo, o indivíduo é Uhum. inconsequente, só fala coisa que não presta e o pessoal fala, É. ah, mas é sincero, ele é desbocado. Eu sou... É, exato. Tipo, E as por isso pessoas que ele veem isso conquistou como uma muita gente, qualidade. porque tem gente que gosta disso, é. E ele é muito burro, mano. Tipo esse lance aí do Covid, que ele deixou de colocar de anunciar, né, o número de mortes às 18 horas para não aparecer no Jornal Nacional. Aí ele fala, pronto, agora o Jornal Nacional não tem mais notícia, acabou o assunto do Jornal Nacional. Qual é o assunto do Jornal Nacional? Falar que ele não quer dizer o número de mortes. Agora o assunto vai ser esse. Ele é um Ele tá jumento, mano. pesando internacionalmente. O que ele fez aí é porque, assim, as notícias, a contagem de mortes era feita por 24 horas. E, obviamente, se você começa a contar 5 horas um dia, você só vai terminar a contar as 24 horas e 5 horas do dia seguinte. Então, você tem casos que aconteceram em 2 dias. Ele queria que isso não fosse feito. Ele queria que isso fosse feito só no dia. Então, assim, todas as mortes registradas naquele dia iam ser contadas. E as mortes do dia passado, do dia anterior, não iam ser contadas. Então, o que Eu ele ia ia gerar? fingir que a pessoa não morreu. Exatamente, porque no dia seguinte você ia contar de novo as mortes que aconteceram no outro dia, apenas naquele outro dia, que foram registradas apenas naquele outro dia, e você não ia conseguir contar as do dia anterior, que aconteceram depois das 5 horas, que foi a hora da divulgação. Você ia ter sempre um número de mortes que não ia Um aparecer. número inferior. Sim. Isso, não ia aparecer. Simplesmente determinadas pessoas simplesmente não iam ser contadas nos dados do governo. Isso é excelente para quem quer mascarar os dados, para quem quer fingir que não existe o problema, para quem está mentindo o tempo todo. E agora a bomba está caindo no colo. Temos aí 40 mil mortos no país e ele continua negando. E assim, internacionalmente, eu não sei como com as notícias que chegam para vocês aí na mídia local, Diony e Dandara, mas o que a gente vê aqui é que internacionalmente ele virou chacota, né? E é vergonha todo dia. exemplo de como não agir na crise do Covid. Sim. Até o Trump exatamente mesmo isso. coloca isso no discurso dele. E aqui, quando aparece nas notícias, é só uma vergonha, gente. E eu realmente eu não consigo escutar esse homem falando. Eu leio as notícias para não ter que ouvir a voz dele. Então, cada vez que aparece aqui nos noticiários, nos jornais, que é ele falando, eu coloco meus fones de ouvido e vou escutar outra coisa, porque eu não consigo ouvir a voz dele. Não dá. Tá com ódio? Mas eu acho que a melhor coisa que a imprensa fez foi sair daquele cercadinho lá. Porque vocês lembram que era todo dia, cara? Todo dia, Pois todo sim. dia, todo dia. Sim. Tipo, eles davam muita cobertura pra tudo que ele falava, cada Tudo frase. que ele falava. Tudo, É, cada foi frase. a- foi a melhor coisa mesmo. Só pra levar patada. Aí ainda bem que ele saiu de Gente. lá, que eu acho que deu um alívio. Aqui tá chegando como uma coisa tão absurda essa questão, por exemplo, de censurar mesmo dados. É injustificável, não tem como defender algo assim, entendeu? É completamente injustificável. E eles noticiam isso aqui como sendo algo extremamente absurdo que o presidente do Brasil está fazendo, entendeu? O governo tem o direito de fazer isso, a população ela tem o direito de saber como que o governo está cuidando das pessoas, o que está sendo feito com o dinheiro que elas contribuem com seus impostos. As pessoas têm o direito. O que ele está fazendo, censurando as informações sobre o Covid, e, enfim, sobre várias outras coisas, a censura não é de hoje, é um absurdo. E é como está sendo visto aqui. Tandara, e sabe o que é mais contraditório ainda? Uma pessoa que se diz patriota, que vendeu isso na campanha dele. Brasil Sim. acima de tudo, né? Sendo que ele tá cagando para as pessoas que estão morrendo no país dele. Ele tá cagando pro que tá acontecendo no país dele. Como é que uma pessoa dessa é patriota? Uma pessoa que só suja a imagem do país do exterior, né? É. A gente tem Que destrói. uma estratégia de discurso, que uma estratégia de controvérsia. Por exemplo, se você tem certeza sobre um determinado assunto, e vocês falam que aquele assunto é fato, e que aquilo que você está sendo dito sobre aquele determinado assunto é fato, se você quer gerar instabilidade sobre aquele assunto, você gera controvérsia em cima dele. Você coloca alguma dúvida em cima dele. Não precisa apresentar um fato, né? Só lançar dúvida. Isso, você só precisa que a dúvida paire. Quando o Bolsonaro age sobre os mais determinados aspectos da política,
ele age para colocar dúvidas sobre os assuntos. E os dados, essa modificação na contagem dos dados, ela serve justamente a isso, para colocar dúvidas nos números que são apresentados a respeito do Covid, da Covid. E isso, por mais que a gente ache que é uma coisa errada, que a gente compreenda as reais intenções, a parte das pessoas não compreende. À medida que as informações vão chegando para elas, a OMS disse que o assintomático não transmite. O Bolsonaro disse que pessoas estavam morrendo de infarto, estavam sendo colocadas como Covid. Então, no momento em que gera controvérsia sobre um determinado assunto, ele ganha. Porque a controvérsia permanece e faz aquele assunto mais frágil, gerar dúvida sobre aquilo. E essa é a lógica. Por todas as ações desse governo, a lógica, a maior parte dela é gerar controvérsia. Esse é o grande problema, o principal problema, a estratégia da controvérsia. Sim, o Felipe Neto fala que 30% da população é esse nicho que tu falou, Matheus, e que ele sabe dialogar, falar muito bem com esses 30% da população, né, que ele fala o que elas querem ouvir, né, ele coloca as dúvidas que elas querem ouvir ou duvidar, né, então ele governa para esse tipo de pessoa, ele fala com esse tipo de pessoa e ignora o restante da população que ele sabe que não vai conseguir alcançar. Eu acho que ele é bem sucedido nesse sentido, porque o que a gente vê de gado e de bolsominion apaixonado, que ele pode fazer o que for, cagar na cabeça deles. Ah, Maria, gente, eu não sei mais nem o que dá como exemplo, porque tudo de ruim esse homem já fez e parece que não aconteceu nada. Né? Ele continua sendo. Pessoas, Ele continua sendo essa figura messiânica, né? Que, o grande Messias que eles esperavam e que chegou para salvar o Brasil. É só dar uma olhada nas redes sociais dele que a gente percebe facilmente como ele trabalha para manter cativas as pessoas que gostam dele, né? As posições dele, elas são tomadas de acordo com o que vai bombar nas redes sociais, de acordo com o que ele acha que as pessoas vão compartilhar mais, sabe? É assim. Blogueirinha, né? Por mais que a gente critique, mas é uma estratégia válida, porque essa é a estratégia política que está funcionando no mundo todo, cara. Tipo, a gente pode questionar a legitimidade da estratégia, mas é isso que está funcionando no mundo todo. O Trump foi um gênio político na época, porque ele usou o Twitter para fazer toda a campanha dele. O Bolsonaro fez parecido com o WhatsApp. Não é uma publicaçãozinha no Twitter que o Bolsonaro pensou, não é. É toda uma coisa por detrás que está aí. Hoje você tem aí esse inquérito das fake news que eu achava que não iam dar em nada, assim. Mas você tem esses inquéritos da fake news chegando na Smart Fit, chegando na Riachuelo, nas grandes lojas do Brasil, nos grandes lojistas e donos de empresas financiando e divulgando essas notícias, sejam elas falsas, sejam elas verdadeiras. Mas esses memes, eles são divulgados de maneira paga, as pessoas estão pagando para isso. É uma estratégia. Se a esquerda, se a gente que pensa diferente, não conseguir se apropriar de ferramentas da internet, de divulgação de informação na internet, obviamente falsas, mas se a esquerda não aprender a usar a internet para divulgar informação, vai perder também, cara, vai perder de novo. Sim. Foi isso que um bolsominion me falou, com essas mesmas palavras que tu tá falando, Matheus. Mas é isso mesmo, cara. E ele fala, vai perder, mas quando ele falou, não foi como tu falou agora, porque quando ele falou vai perder, como se só a esquerda fosse perder, né? Sendo que todo mundo sofre as consequências desse governo aí do Bolsonaro. Mas realmente a esquerda ela fica muito preocupada em lacrar nas redes sociais, em lacrar no Twitter. Ai, gente, eu não aguento também mais a esquerda, não aguento mais. Eu não aguento mais o pessoal, fico assim, eu não sei quem mais eu fico com raiva. Se é desses que ficam o tempo todo comparando o Bolsonaro com Lula, ou esses que dizem que você não pode falar mal do Lula. Eu não sei quem é o pior desses dois, entendeu? Ninguém aguenta mais, gente. É sobre qualquer assunto, tipo, o Bolsonaro é racista. Aí, se você não é, e você explana isso, você já é dito como esquerdista. Como se o racismo fosse uma bandeira da esquerda. Gente, pelo amor de Deus. Né? Ou qualquer outro assunto. Aí pronto, é como se a esquerda fosse isso, né? Fosse tudo que o Bolsonaro não é, sendo que são questões... Não assim, é mesmo.
gerais, né? São questões universais, mas, gente, o cara colocou o indivíduo racista num órgão A Fundação Para combater o Palmares. racismo. questões. Uhum. Fundação Palmares. Não, assim, ei, Matheus, Colocou ele, o cara ele, fa- racista Matheus, lá. Ah, ele faz isso em todas as pastas que ele tem, em todas as secretarias, em todos os órgãos. Ele coloca uma pessoa para acabar, para destruir com aquele órgão ali. Ele coloca É. na pasta de direitos humanos uma pessoa que não defende o ser humano. Meu Deus, É que aquela não se preocupa. Damares. Aham. Ele coloca Meu Deus. na pasta do meio ambiente uma pessoa que quer destruir o meio ambiente. E o meio ambiente. Ricardo é. Salles, horrível. Que quer aproveitar do coronga para poder passar a boiada, para poder aprovar tudo que é de lei. Gente, essa fala é uma das coisas mais absurdas que eu já vi em toda a minha vida. E o pior é que tá num governo que isso é como se fosse nada. Sim, Você tem uma fala como essa e é como se ele tivesse falado assim: ah, ok, oi gente, tudo bem? É como se ele tivesse dito isso, porque não acontece nada. Aí vem aquelas notas de repúdio que não significam nada, entendeu? que já adoro virou nota meme de também, repúdio, né? cara. Nota de repúdio. Notas de repúdio, gente. Gente, esse É Ricardo Salles, assustador. pra mim, ele é o mais sujo, ele é o mais nojento desses ministérios, porque, gente, o que Vontade ele de quebrar fez os óculos dele assim com um murro. em 2019 teve o maior aumento da queimada legal da Amazônia em todos os tempos. Queimada legal, gente. Gente, Queimou legalmente. ele demitiu pessoas que trabalhavam no Ministério do Meio Ambiente por estarem fazendo o trabalho delas. Ele demitiu Uhum. pessoas que estavam ligadas à fiscalização, de grilagem, essas coisas, porque elas estavam fazendo o trabalho delas, cumprindo o trabalho Porque delas o de objetivo é fiscalizar. destruir. Uhum. Gente, É acabar com a pasta. se vocês verem uma imagem, né, de uma determinada área, era até na Amazônia também, eu vi no Twitter, de antes e depois do garimpo, né, no governo Eu Bolsonaro. vi na terra dos Yanomamis. Gente, é chocante. Gente, é chocante, pelo amor de Deus. Isso é uma consequência que a gente vai ter que arcar aí por anos e anos e anos. Isso é algo que era dito há muito tempo atrás, antes dele ser eleito. Ele falou, por exemplo, entre as inúmeras frases absurdas dele, ele falou que ia ter 1 metro de demarcação para a terra indígena, que ele não ia permitir. Então, óbvio que a gente fica muito triste, mas não é uma surpresa. Ele vem há muito tempo falando, mostrando pra gente como que seria um governo dele. E ele só tá colocando isso em prática. Quando se fala de terra indígena, de demarcação de terras, o pessoal acha que é dar terra para o índio. E o índio vai lá e vai fazer o que ele quiser com a terra. Então, você acha que o índio vai construir uma metrópole e vai lavar o solo e arrancar o ouro e vai ficar rico porque o governo deu terra para o índio. Mas, na verdade, gente, demarcação de terras indígenas é a única lógica de preservação que tem dado certo no país. O único meio que se tem de proteger a floresta amazônica, e o meio mais eficiente, é a demarcação. Porque é a única coisa que o desmatador respeita. É a terra marcada, dada para o índio. Esse propósito é um propósito muito simples. Não demarcar significa permitir desmatar. E essa é a proposta do Ricardo Salles. Quando o governo se nega a demarcar, ele está necessariamente autorizando o desmatamento. Por mim, podia marcar a Amazônia todinha pros índios. Só serve para eles mesmo, para devolver, né? Enfim, gente, para vocês, o que levou então o Bolsonaro ao poder? Como é que ele chegou? Como é que a gente tem um presidente desse? Porque, como o Matheus falou lá no início do episódio, ele ficou famoso realmente, Matheus, foi com um discurso de ódio, né? O ataque dele à Maria do Rosário. Para quem não lembra o que foi que o Bolsonaro fez, né? Ele falou que ela não merecia ser estuprada, jamais estupraria ela porque ela não merece. Ele falou isso em sessão aberta na Câmara dos Deputados, né? Durante a fala dele, então, assim, não sei nem falar o quão criminoso ele foi nessa fala dele. Né? Mais uma vez ferindo a mulher, ferindo os direitos humanos. Não foi a primeira vez, não foi a última também. Ele chegou a falar que se visse 2 homens se beijando na rua, ele iria bater. É mais uma frase dele.
Fora ele falar que a quinta filha, né? Porque a mulher, a quinta, foi uma fraquejada. Por isso que Aquele veio mulher. fraquejado. E assim, ele ainda homenageou o Carlos Alberto Ustra também, enquanto votava lá no impeachment da Dilma. O que é de um absurdo ele Ele, estar. ele já tinha falado antes, Dandara, acho que foi na TV Cultura, um programa da TV Cultura, que ele falou que o erro da ditadura foi ter torturar e não matar. e não matar. Exatamente. E matou E- pouco, ele falou, né? Aham. E aí ele surfou nessa onda assim, do ódio antipetista, começou a se vender como a solução do antipetismo, né, principalmente no governo Dilma, e aí ele só cresceu, aproveitou, né, o E de impacto. alguma maneira também se vendeu incorruptível, né? Que eu não sei também Sim. como Da manter onde essa foi que ele imagem. tirou isso, né? Porque Pois ele é. chegou a dizer também num programa, acho que da TV Cultura, que ele só negava imposto, ele não pagava realmente. E enquanto ele pudesse sonegar, ele sonegava. Uhum. E aí, Só o dinheiro que ele nega quanto puder. recebeu. E o dinheiro que ele recebeu na campanha da JBS, a JBS, Né? colocou na conta dele, ele devolveu pro partido e o partido colocou de volta na conta dele. Sim, É Foi. legal ele explicando. Lavagem de dinheiro o nome. lavagem né? de Ele fala isso aí, eu acho legal ele explicando. Ele fala, cara, peraí. Ó, eu devolvi o dinheiro. E daí que o partido me passou na forma de verba? Eu devolvi o dinheiro. Pra ele faz todo sentido, né? Faz todo sentido do mundo. Não, pra ele, Ave Maria, é um santo esse homem, devolveu o dinheiro. Meu Deus. Não, e isso foi antes, depois da campanha, o caso Queiroz. Pelo amor Mas de sabe, Deus. mas sabe, Dandara, quando ele começou a se vender como uma figurante corruptiva assim, quando a Operação Lava Jato conseguiu já mostrar algumas provas, né, algumas coisas que foram esclarecidas na investigação. Né, ele usou desse fato para poder mostrar que era incorruptível, sendo que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Sendo que ele não era incorruptível. Ele era um corrupto, ele acusava as outras pessoas, ele acusava a oposição de algo que ele é. Outra grande característica do fascismo. Gente, e outra coisa, e Bolsonaro adora isso. Dizer que ele pode fazer tudo, mas não é corrupto. Como se isso, de alguma forma, validasse tudo que ele faz. Mesmo se ele não fosse, gente. Mesmo se ele não fosse corrupto, pelo amor de Deus. Vamos destruir o meio ambiente. Vamos Beleza. matar tudo, mas eu não vou roubar um centavo de ninguém. Pelo amor de Beleza. Tirar os Aí, radares aí o da brasileiro lá estrada. assinando embaixo. Yes! Vamos tirar os radares das estradas, negado. Tira os radares. Não, Ô, teve gente, É. dos radares, a cadeirinha pra criança. É. É muita Tira as coisa. Ah. A gente volta até no Luciano Huck, se for necessário. Isso, Bolsonaro não tá aí de voto novo, fácil. gente. É isso. É difícil. Não é fácil. Vou que é que lá, tu tem contra vou o Luciano votar Huck? chorando. Eu odeio aquele homem porque ele humilha os pobres. Que é isso, gente? Pelo amor de Deus. É agora nunca. Todo mundo sabe que o agora nunca é uma farsa. O quê? Eu não O sabia. quê? Não Todo sabia. mundo sabe que ele não dá o dinheiro, não dá o negócio. Não? R$500 e bota o pau pra casa. Não, gente, tô brincando. Ai, eu já tava com esse faquear mais ranço dele. Não, É essa uma louco, teoria é o- conspiratória que tem. Eu acho que ele dá sim. Ele dá, Eu mano. vejo- Ali é um eu homem. vejo- Eu não entendo essa raiva da gente pelo Luciano Huck, não, mano. O cara que ajeita a casa das pessoas, conserta o carro. Tu é doido, cara. Sapatênis do mano, ele. Então, o que eu queria dizer é que eu não gosto dessa coisa de benfeitoria que existe, que é sempre daquele jeito. Eu vou te ajudar, mas é para você continuar aí. Não é para você Exatamente. melhorar, é para eu sempre te dar um pouquinho, mas você, olha, não avance demais não, certo? Tem aquele filme lá, Que Horas Ela Volta? Aí tem os patrões Sim, é maravilhoso. bons demais, né? Aí são super gente boa, não, a gente tá aqui. Mas aí quando vê que a filha da empregada, ela vai ter uma possibilidade de crescer e não vai ser empregada doméstica também, como a mãe, aí já é demais, entendeu? Eu sou muito boazinha, eu ajudo você, mas aí a sua filha tá fazendo uma coisa que o meu filho faz, aí já é demais. Então, eu vejo essas benfeitorias assim. É tipo fazer caridade, que aí é caridade mesmo com esse sentido que eu considero como não é um bom sentido, que é fazer caridade a vida toda, mas que você sempre vai precisar da minha caridade. Você nunca vai conseguir sair disso, entendeu? É por isso que eu não gosto. Uhum. Cara, eu entendo a riqueza no mundo
como um problema quando você tem, ao mesmo tempo, no país, um bilionário e um miserável. Essa é a pior contradição que pode existir. Porque se as pessoas tivessem o mínimo para sobreviver, o mínimo para subsistir, não teria problema em existir um milionário. O milionário podia ter o bilionário, o bilhão, o trilhão, o dinheiro que fosse para ele. Mas desde que não existisse um miserável, desde que não existisse uma pessoa que não tem o que comer, de onde morar. Sabe? Essa é a grande contradição, sabe? A culpa não é do Luciano Huck, não. Gente, 6 brasileiros concentram a mesma riqueza que a metade da população mais pobre. 6 brasileiros concentram a mesma riqueza que a É o metade da Edmilson população mais Filho e pobre. mais 5. Pra vocês, né? O que vocês acreditam que levou o Bolsonaro ao poder, então? Pra ti, Júnior, o que tu acha? Eu acho que o que levou ele ao poder foi como uma soma de vários fatores, entendeu? Tinha o que estava acontecendo no Brasil desde 2013, daquelas manifestações, aí a Copa do Mundo, mais manifestações, o impeachment. Sim, tudo isso daí foi gerando uma revolta na população. A Lava Jato também foi algo primordial para que chegássemos até aí, entendeu? Também teve a questão mundial, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu já perdi a esperança na humanidade. Eu sei que isso é muito triste, Meu mas Deus, realmente, às Júnior. vezes, eu me sinto assim, eu não tenho mais esperança na humanidade. E O foi Thanos algo que tava foi certo. acontecendo aos poucos, entendeu? Por exemplo, o primeiro baque que eu senti, assim, que eu fiquei assim, gente, eu acho que o ser humano não tem jeito, foi aqui na Colômbia, que não sei se vocês lembram que teve o processo de paz, né? Com as guerrilhas aqui. E aí, exato, então estava tendo processo de paz e tal, e aí fizeram um plebiscito para saber se as pessoas estavam de acordo com o processo ou não. E aí, tipo assim, todas as pesquisas diziam que ia ganhar com 90%, era assim, algo certo, entendeu? E aí, quando foi no final do dia... Júnior, peraí. Eu quero só entender uma Oi. coisa. Era um Ah. plebiscito se a pessoa votar a favor da paz ou da guerra? Exato. Basicamente. Sim, Pronto, exatamente isso. Continua então. Eu já E sei, já aí- sei o final. Pois é, e aí eu tinha, gente, tava certeza. E aí, quando ganhou o não, eu fiquei tão triste, eu fiquei tão chocada com a humanidade que eu fiquei assim, gente, não tem jeito, as pessoas votaram pelo não, entendeu? Eu fiquei abismada, e aí naquele dia eu pensei assim, não tem mais jeito. Aí depois disso teve a eleição do Trump. Quando o Trump ganhou, eu não me surpreendi, porque eu já tinha perdido lá com a eleição da paz, entendeu? Então, foi só assim, só caindo mais. Então, hoje em dia, assim, o que eu penso que levou o Bolsonaro a ganhar é isso, é o que estava acontecendo no mundo todo, não era só no Brasil, e tinha ainda todos os problemas que o Brasil também tinha, que não tinha nos outros lugares, entendeu? E o ódio também, apesar de tudo, a gente estava tendo pequenos avanços em coisas, na liberdade das pessoas, entendeu? E tem muita gente no Brasil que não quer isso, né? Então, foi tudo isso se unindo, juntando nesse ódio, que infelizmente também pegou em mim, só que agora eu odeio outras coisas que não eles, mas isso também tá chegando na gente, essa raiva que a gente sente também foi causado por essas pessoas, entendeu? Então, tudo isso aí levou, sim, a que o Bolsonaro ganhasse. Então, também, quando o Bolsonaro, eu lembro também que foi tipo assim, no primeiro turno, né, das eleições, eu ainda tinha esperança. Eu era pequena, mas ainda existia, entendeu? Eu não tinha. Eu ainda tinha. Aí, quando saiu aquele resultado, que foi Bolsonaro e o Haddad pro segundo turno, aí pronto. Nesse dia foi o dia que eu chorei. Nesse dia eu chorei. Ô, Dioní, E eu já perdi as esperanças totalmente mesmo. Quando foi no segundo turno, eu já nem tava mais nem aí. Eu já sabia que ia acontecer. eu vou te dizer quando eu soube que o Bolsonaro ia ganhar. Foi na entrevista dele pro Jornal Nacional, pro William Bonner. Que, tipo, ele jantou o William Bonner. Tipo assim, ele falou tudo o que eles queriam ouvir, o pessoal da direita queria ouvir. Ele levou aquele porra daquele... Ele levou um kit gay. Ele levou um kit gay que não existe. Que não existe. Ele Ele fez o kit gay. Foi. Conseguiu usar. Ele conseguiu usar. Exato. Ou Gente, seja, aí também deu uma raiva, porque... Gente, e ele conseguiu falar assim, pra Renata, né? Perguntando quem é que ganhava mais, se era ela ou ele, mano. Ela ficou sem ação, o que é que ela podia falar? Aí foi foda, mas eu sabia. Esse fela da puta, mano, eu pensei. Conseguiu falar com as pessoas que queriam ouvir ele, né?
Isso foi um sucesso, mancha. Ali foi um sucesso. Foi. Tinha uma expectativa Foi grande mesmo, é dele ser. verdade. Cara, Foi, a gente tinha Marina, expectativa vocês grande. lembram? Vocês lembram o que aconteceu com a Marina, cara? Sim, a Marina ficou nervosa, assim, eles já... Sim. Sim, foi um desastre. Foi um Sabe desastre por pra que foi que Marina. aconteceu, Matheus? A Globo, ela conseguiu jantar todos os entrevistados. Vinha nessa onda, mano. Eles vinham Isso, derrubando de um por um. Aham. Derrubaram o Ciro, derrubaram o Haddad, derrubaram a Marina. Quando chegou no Bolsonaro, mano, eles não conseguiram, mano. Porque como é que você vai argumentar, como é que você vai debater com uma Uma pessoa que pessoa não tem lógica. que não tem, exatamente, que foge? Você faz uma pergunta, ele responde uma coisa que não tá nem aí, que tá totalmente fora de contexto, fora de cogitação, que não... É Então- exatamente isso. É tipo assim, você é a favor da democracia, a pessoa responde batata. Exatamente. Não, Olhando pra pessoa. perguntaram, você, falaram, né, da democracia e tal, ele falou. E aí, o Roberto Marinho apoiou quem na ditadura? Pois é, tá. Foi Cara, tipo tava isso. tudo muito pronto, né? Tava tudo muito pronto ali, né? Ele foi com o discurso feito pra ganhar. Uhum. E Pra fugir ti- dos debates, né? Sim, Que era claro. onde Porque poderia. é um incompetente, não saberia responder as perguntas, não saberia debater. Mas vamos não combinar que aí existiu também o campanha. Bonner e a Renata foram incompetentes, gente. Pelo amor de Gente, Deus. sinceramente, eu tinha passado a entrevista todo dia falando de economia. Todinho. É. Exato, ou seja, Mas é vai no. porque eles tinham... Gente, mas não dá, gente, é porque tinha pauta. Eles tinham que ser assim, como é que... Foda-se a pauta. A gente aqui também não tem a pauta e tem hora que a gente foge, quando é Hoje a necessário. gente não seguiu pauta nenhuma. Não, mas tipo assim, tem as questões, né? Gente, eles são jornalistas, era um programa sério, né? Então eles não estavam lá para atacar o Bolsonaro e nem atacar nenhum dos outros entrevistados. Eles fizeram perguntas, era uma sabatina, assim como eles fizeram para os outros. E quando chegou no Bolsonaro, não dá, gente, não dá, porque ele é um jumento. E aí ele aproveitou, depois fugiu dos debates, não teve... Gente, essa última campanha não existiu. Não existiu, porque não existiu Teve a confronto. facada. Foi, aí ele já Ah, se aproveitou disso também. Tem gente que diz que não aconteceu essa facada, gente. Eu sou contra a teoria da conspiração, então eu acredito na facada. Porque não é possível que um hospital sério, né, minta por Eu conta também disso. acredito na facada. Também. Aconteceu, gente. Porque aí quando o esquerdista vem dizer, mas ele mentiu a facada. Pelo amor de Deus, gente, aí é dar palco pra ele. É você Ai, gente, aí é fazer a mesma coisa que os bolsominions faz. a Que é mesma- ficar acreditando nessas coisas que não tem sentido, não tem prova nenhuma. Exatamente. E só porque estão dizendo aí, é aquela coisa que eu acredito porque é algo que eu queria que acontecesse, então eu vou acreditar. Exatamente. Gente, eu acreditei na facada, na verdade, quando o Eduardo não, o que tem um namorado lá, o Também Carluxo, Carlos. Carluxo, isso, Também Greta. Greta, cara. Carluxo lá, não Carlos. faça isso com o Tami. verdade, com a Uta. Uhum. O Carlos, ele postou uma foto do pai dele no Twitter e mostrou a bunda do Bolsonaro. E aí eu acreditei na Diabo. facada. Não sei se vocês lembram dessa foto. Ele tirou Eu uma foto lembro. assim, no lá tava mostrando a bunda do Bolsonaro. Então, assim, nesse dia, não, cara, não tem condições do cara se prestar a mostrar a bunda do pai pra uma facada falsa. Nesse Ei, dia eu Dandara. acreditei na facada. Oi, amigo. Oi, Pra ti, amigo, o que foi que levou, o que foi que culminou a gente passar por isso? Amigo, eu concordo com o que a Juni falou. Eu acho que foi toda uma questão mundial. Mas eu acho que as pessoas no Brasil também, elas estavam num momento de muita raiva, né? Desde as manifestações de 2013, que eu inclusive, participei das manifestações de Todos 2013. nós, eu participei também. Participou o Matheus, não foi, Matheus? Ah, tu é doido, eu tenho até foto. Estava Participou, lá Júlio? protestando perto do Não, eu já estava Castelão. aqui. Até Mas contra a enfim. democracia. Mas se eu tivesse aí, eu teria participado. Enfim, continua, Dandara. Pode falar, amiga. Há 7 anos vem crescendo uma onda de ódio, aí veio esse antipetismo, mas eu acho que também teve muita questão das pessoas terem seus ódios legitimados pelo presidente, sabe? Eu fico imaginando, antes não era normal, assim, sempre houve racismo, sabemos disso, mas uma pessoa ir na internet se declarar racista, ou se declarar fascista, ou sei lá, declarar seu ódio às mulheres, aos indígenas, à comunidade negra, comunidade LGBTQ, não era normal. As pessoas escondiam esse lado delas, elas tinham, sei lá, vergonha. Mas hoje não. Hoje elas destilam ódio pela internet e parece que
muito motivadas e legitimadas pelo discurso de Bolsonaro. Então, eu acho que essa população que estava meio calada, eles mesmos falam que passaram muito tempo silenciados, começaram a ter voz, e a voz dele é essa, entendeu? Então, assim, não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Eu lembro que eu nunca tive muita esperança, desde que ele se candidatou a presidente, eu nunca tive muita esperança que ele não fosse ganhar, sabe? Porque eu vim acompanhando essa onda de ódio na internet. Eu lembro de um programa que ele participou, foi o Roda Viva, que eu assisti o Roda Viva, que foi quando eu tava aqui já, eu tava com 2 amigas, e nós começamos a chorar depois do fim do Roda Viva, porque a gente viu explicitamente como seria o governo dele, sabe? Ele falou muitos absurdos nesse Roda Viva, agora eu não lembro muito, mas ele falou, por exemplo, que a escravidão, que os portugueses praticamente nem participaram do processo de escravidão, que eram os negros que escravizavam os próprios negros. Ele falou que os portugueses mal puseram os pés na África, assim. Países falam português lá, só Deus sabe por quê, entendeu? Então, ele falou muitos absurdos, ele falou sobre a questão de mortalidade infantil, que ele disse que não tinha nada a ver com saneamento básico. Ele falou muitas coisas horríveis, a gente começou a chorar e a gente teve uma perspectiva assim, de como que seria o governo dele. E quando ele ganhou, eu fiquei muito, muito mal. E até hoje, eu fico muito triste quando eu penso nisso, que esse homem está na presidência, e em como ele já vinha dando sinais antes de como seria o governo dele, sabe? Aquele ato que você citou dele no Congresso, fazendo uma homenagem ao Ustra, que é um torturador, que foi um torturador condenado, e ele homenageou no meio do Congresso Nacional, na votação do impeachment, é um absurdo tão, tão grande, sabe, amigo? Ele ser saudoso com a época da ditadura, que ele diz que não foi uma ditadura, que não foi um golpe, enfim. Ele defender isso. Na época da campanha, uma das propostas dele era aumentar o número de ministros do STF, por exemplo, de 11 para 21, para ele ter maioria, para ele poder indicar a maioria dos ministros. Isso, inclusive, foi algo que aconteceu na época da ditadura, com a AI-5. Enfim, só por esse perfil dele completamente autoritário, completamente antidemocrático, completamente preconceituoso, atacando as minorias, desde que entrou na política, já é motivo suficiente para não votarem nesse cara, para ele não ser eleito. Mas muita gente se identificou com esse discurso. E isso me assustou muito, porque eu não sabia que a maioria das pessoas, porque, enfim, né? Eu não tinha essa consciência, e quando eu tomei essa consciência eu fiquei muito assustada. Muito mesmo. E é algo que me assusta até hoje. É triste. Sim, eu acho que isso é assustador mesmo, isso de você ver que tem tantas pessoas que são assim, né? Que pensam assim, que acreditam Sim. nisso. E pra ti, Matheus, o que foi que tu acha que levou o Bolsa ao poder? O que acontece, sabe, gente? Eu tento ver alguma razão, ver algum motivo, sabe? Por que determinadas coisas estão acontecendo. Porque senão, eu acho que a gente perde um pouco o juízo, a gente meio que pira, sabe? Se a gente não conseguir ver sentido. Mas eu acho que pela primeira vez na história desse país, eu acho que de verdade a gente pode dizer isso, as pessoas estão se preocupando com política, elas estão vendo que as decisões políticas são importantes para a vida de algum modo. Por mais que isso tenha levado a gente a eleger um cana, um indivíduo escroto, como as pessoas pela primeira vez decidiram votar em alguma coisa diferente. Beleza, foi uma merda. Foi diferente. O Bolsonaro, gente, ele foi eleito pelo que vocês acabaram de dizer mesmo. O Bolsonaro foi eleito porque existe uma onda de anticorrupção que foi associada ao Partido dos Trabalhadores, erroneamente associada ao Partido dos Trabalhadores. Somente a eles, né? PMDB que o diga, né? Isso mesmo. O maior partido mais corrupto do Brasil
não É. se fala, né? Que é o MDB, PMDB. Deixou de ser o É que PMDB mudou o para nome, ser né? o MDB. Mas sem ter o DEM, gente. O DEM era o PFL, é uma linha do PFL. Que o PFL Bolsonaro já não- foi. Bolsonaro já foi do Isso. PFL, já foi tudo. Então, assim, você tem essa associação, essa personificação da corrupção nos indivíduos do PT, especificamente no Lula. Lula ladrão, roubou meu coração. Ixi. Então, assim, foi a pá de cal, cara. Foi a pá de cal que a esquerda merecia no Brasil, entendeu? A esquerda levou uma pá de cal ali, quando a corrupção foi personificada pelo Partido dos Trabalhadores. E o Aécio, que foi o que surgiu depois para, Puta merda, Aécio. né? Meu nariz já tá Aécio coçando. Neves. Aí o Aécio vai ser o salvador da pátria, vai ser o cara que vai tirar a Dilma do poder. E aí Gente, o AS quase perde. ganha, gente. Gente, Foi vai por ser muito o presidente do Vocês Brasil. têm noção disso? O Foi AS por quase muito ganha. pouco. Pois é. Aí o Aécio não consegue se eleger, aí fica indignado. E aí Fazendo merda. leva um tempo até se provar que ele era um sacana também, cara. E aí quem vem depois, gente? Quem vem depois? Tipo, o pessoal da direita, sacana. ele foi sendo levado de um sacana pro outro, e eles foram se tornando cada vez mais radicais. Toda vida que eles perderam de algum modo, porque o líder deles foi desfalcado, eles foram para um outro pior, e o Bolsonaro É foi verdade. o que eles encontraram. Então, assim, essa é a lógica. A lógica da radicalização levou o povo a escolher o Bolsonaro. Então, as pessoas que votaram no Bolsonaro, o núcleo duro do Bolsonaro permanece, gente. Essas pessoas vão continuar votando em massa no Bolsonaro, ou em qualquer outro indivíduo muito parecido com ele. Porque é um núcleo duro, radicalizado pelo tempo. Esse núcleo duro, ele tem que morrer para nascer outro. Porque Meu esse Deus. aí, gente, vai afetar as eleições novamente nas próximas vezes. Vai. Agora, o que E aquela fez o coisa, Eu acho que Bolsonaro- eu acho que ele se reelege. O que fez Pior o que eu acho Bolsonaro também. ser eleito, gente, o que fez o Bolsonaro ser eleito não foi o núcleo duro do Bolsonaro. Porque esse núcleo duro não é suficiente para levar ele a vencer um segundo turno. O que fez o Bolsonaro ser eleito foi o antipetismo. Foram as pessoas que não faziam parte desse núcleo duro, Eu voto até num que eram cachorro. pessoas ligeiramente mais moderadas, mas que se negavam a todo custo de votar no PT, porque tinham feito campanha anti-PT e estavam comprometidas com o antipetismo desde o começo. Então, o que elegeu o Bolsonaro foi o antipetismo, né? Mais humilde visão. E o que eu acho que pode fazer o Bolsonaro ganhar as Exato. eleições de novo é a dualidade continuar nisso. PT-Bolsonaro. Se colocar o PT, mais uma vez o antipetismo Ah, volta já com a chega, mesma- já chega disso, né? Pois é. E foi só o Mas ainda antipetismo. estão nisso. Ainda estão nisso. Não, Tão nessa. Infelizmente. Gente, é osso, gente. É osso. Se você não for Bolsonaro, já rotulam você como petista. Uhum. É uma realidade dura de se viver. Você não pode gostar do Marina Silva no Brasil, pelo amor de Deus. Eu falo assim brincando, gente, mas não, é qualquer outro Não, político. e Parece também, gente, é que o brasileiro também adora essa ideia de salvador da pátria. Sim. Eles querem uma pessoa que promete que vai fazer isso, que vai mudar tudo, e mesmo que a pessoa não faça, mas se ela prometer, pronto. Então, mesmo que, tipo assim, o Bolsonaro não ganhe, ele só não vai ganhar se, tipo assim, aparecer outro salvador da pátria, que também não vai ser uma coisa boa, porque ninguém vai conseguir salvar isso do nada, gente. É muita coisa que tá aí que precisa É verdade. trabalhar, entendeu? uma ideia fixa que eu tenho, gente. Não é nenhum salvador da pátria, não é nem um Messias que vai conseguir resolver isso, gente. É a coletividade. É o Sim. trabalho coletivo, gente. É todo mundo trabalho. junto. As pessoas precisam parar de procurar esses salvadores. Era Aécio Neves, depois foi Sérgio Moro, depois foi Agora é o Moro, agora é o Bolsonaro. Moro, viu? Ainda. Tu vai Ainda ver é o o Moro. tanto de gente de direita, gente, que quer votar no Moro aí, né, iludida com o Bolsonaro, não tá escrito. Não vai ser surpresa nenhuma pra mim se esse Moro aí não for o próximo presidente. Porque é um sacana, ele é um ordinário também, um pilantra, gente. O cara era juiz, ele tinha um trabalho a fazer. E o que foi que ele fez com a porra desse trabalho dele? Ele usou isso. Politicagem. Politicagem, gente. Ele usou tudo como cunho político. Tá claro. Até Foi. agora. Desde agora. o começo até agora. É esse ídolo político que não tem que existir. As pessoas não É têm uma- que votar É. comprometidas em nunca criticar, cara. Você vota num cara, você nunca pode criticar ele.
Aí você tem que exato toda esse decisão que ele pensamento. tomar, É uma você tem que abraçar. polarização muito burra, né? Exatamente, se você, o cara tá lá, ele faz uma coisa errada, você sabe que é errado. Você não critica, você apoia, mesmo sabendo que aquilo é errado, mesmo que aquilo tenha te causado um mínimo de desconforto, você vai lá e defende aquilo. Então, assim, é um comprometimento ideológico completamente sem sentido. Completamente. É verdade, Matheus, isso é real. As pessoas acham que se você votou, se a pessoa é o presidente, ele não pode ser criticado nunca. Uhum. O brasileiro também adora competição. Sabe? Essa polarização que acontece é típica do brasileiro. O brasileiro ou é A ou é B. Tem que ter um lado. Né? Você não pode permear por as ideias, criticar essas ideias, né? Tirar Se você é A, tem que ser para sempre. Uhum. Gente, eu acho que o compromisso que a gente tem que ter, de verdade, a gente que pensa um pouco diferente, é de divulgar as coisas que são corretas. E eu acho que evitar a personificação, sabe? Se a gente é contra essa patriarcalismo aí na política, de ter sempre um pai, alguém que faz as coisas pela gente, a gente tem um dever que eu acho que é muito importante, da gente sair por aí divulgando as informações corretas, tentando fazer com que as pessoas que é possível criticar e ainda assim votar num cara, entendeu? Depois que Sim. você vota num cara, você ainda pode criticar ele, cara. A gente faz isso com o deputado o tempo todo. Por que não faz isso com o presidente? É defender ideias e não pessoas. Né? Inclusive, eu acho que o PT poderia ter tido alguma chance na eleição passada se ele tivesse assumido sua culpa Exatamente. Muito. no caos que o país está hoje, entendeu? Ele não assume, não pede desculpas, não assume Até seus hoje, erros. tá? Gente, até Hoje em agora, por isso que eu tava dizendo, até agora ainda tem gente dizendo que não é hora de criticar o PT. Eu não sei quando vai chegar a hora. Gente, e calhou da gente conseguir um combo, né, do pior presidente da nossa história com a maior crise da nossa história, a crise sanitária do Coronga. Né? E o Bolsonaro, como a história dele já predizia, fez o óbvio. Né? Cagou para a crise, tenta mascarar, tenta maquiar e lida da pior forma possível. Né? A gente tem aqui algumas das fases dele durante essa pandemia. Para vocês terem a noção, quando tinha 25 casos, foi a primeira vez que ele se pronunciou assim, ó, no meu entender, está demasiadamente, né, está supervalorizado o poder destruidor desse vírus. Ele achava que esse vírus estava supervalorizado. Né? Quando tinha 200 casos, já em 15 de março, ele falou que muitos pagarão por isso, independentemente dos cuidados que tomem. Ou seja, tanto faz. Né? As pessoas iam pagar por isso. No dia 20 de março, já com 904 casos, ele disse que depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar. Né? Gente, ele fala isso em rede nacional. Vocês assistiram esse pronunciamento? Eu queria até falar um pouco sobre esse pronunciamento, que foi uma das coisas mais horríveis que eu... Gente, ele mentiu em rede nacional, ele mentiu. Assim, como eles... Não é uma novidade, ele sempre mente, mas foi tão absurdo. Ele falou que coronavírus é fatal apenas para idosos, que apenas idosos tinham morrido de coronavírus. Falou do clima, né? Falou do clima, que o ministro na acabou Itália... de Sim. Que na Itália estava morrendo mais gente porque era um mais frio no Brasil, como um país tropical de clima quente. Isso não iria acontecer. Né? Não chegaríamos na Itália, já ultrapassamos a Itália. Ele questionou o motivo do fechamento das escolas, porque, segundo ele, crianças não corriam nenhum tipo de risco. Ele desconsiderou totalmente que a criança poderia pegar, por mais que não seja de um grupo de risco, pode passar para outras pessoas, podem ser transmissoras. Ele levantou a bandeira do Brasil não pode parar, né? Uhum. Que foi uma bandeira também levantada na Itália no começo da pandemia. Ele levantou essa bandeira, ele fez propaganda para ela, depois ele fingiu que ela nunca tinha existido quando começou a ser criticado. Enfim, ele é muito irresponsável, no mínimo irresponsável. Para ser educada, né? E hipócrita também, né? Porque ele faz essas merdas e depois ele sai com a maior cara de pau dizendo, eu nunca disse isso. Sim.
Gente, o Brasil não pode parar, ele criou isso. O governo, ele publicou essa campanha nas mídias, depois eles apagaram os posts como se ninguém tivesse visto, como se ninguém tivesse gravado, como se ninguém tivesse tirado o print. Entendeu? Mas é para criar o que o Matheus falou, né? Para criar dúvida, para gerar essa inconsistência, e aí todo mundo, mas não, quem é que vai falar, quem é que tá falando a verdade? Não sabemos, os bolsominions sempre saem com essa, né? Entende? Então já é pensado. A estratégia de controvérsia é a mais usada. Gerar controvérsia é muito usada. Eles também usavam muito a ideia de desfazer do interlocutor. A Maria do Rosário, o exemplo que eu já usei, não tem nada que ela faça que seja importante. Levado a sério. Dado importante, levado a sério. Porque eles desfizeram da figura do interlocutor. E eles fazem isso de inúmeras maneiras, colocando apelido, Debochado. Né? Debochado. É porque não tem argumento, Matheus. Eles não sabem argumentar, eles não sabem criticar uma ideia. E eles vão ofender, criticar pessoas. Parece que tem 13 anos. Ó, não para por aí. Ele falou que não era coveiro no dia 20 de abril, já com, dando um salto do tempo, né? Já com mais de 40 mil casos. Depois ele falou que, e daí? Lamento, quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Esse é o nível, gente, do nosso presidente. E, cara, é um cara... Gente, ele tá, mais uma vez, ele tá reafirmando tudo aquilo que ele já vem dizendo. E, gente, podem morrer 100 mil pessoas, morrer 200 mil pessoas aqui no Brasil. O discurso vai ser o mesmo, vai ser absolutamente o mesmo. O que a gente vai experimentar agora nos próximos meses é um aumento no número de casos. Os hospitais de campanha vão começar a fazer sentido a partir daqui, a partir do momento em que a gente começar a reabrir. Aí sim, esses hospitais de campanha vão fazer sentido, porque foi para isso que eles foram feitos, para fazer sentido depois quando a gente voltar a tudo funcionar de maneira relativamente normal. Você vai ver o número de mortes crescer, cara, vai crescer muito, infelizmente vai crescer muito. Não é só no Brasil, vai crescer em todo mundo. Toda vida que reabrir vai crescer. Mas ele vai manter o discurso. Pode prestar, ele vai manter o discurso. E ele já falou que 70% da população vai pegar o vírus. Palavras dele. E os cientistas afirmam que caso isso aconteça, se 70% da população brasileira pegar o vírus, for contaminada, isso vai gerar pelo menos 1.800.000 mortes. Quanto tempo o que ele parece não se importar. Ver nos próximos meses um aumento no número de casos. E a gente não vai ter condições de lidar com isso, não vai ter, mas o discurso do Bolsonaro vai se manter. Porque essa é a única estratégia que sobrou para ele. Cara, e é bizarro você ver isso, porque todos os líderes do mundo, todos conseguiram sair pela tangente da crise do coronavírus. Até o pior, gente, o Boris Johnson, foi um dos caras mais guardados que teve lá de todos na Europa. Ele conseguiu se safar depois, cara. Conseguiu sair pela tangente ali. O presidente, o prefeito de Paris também foi outro que conseguiu se sair. O próprio Trump foi absolutamente bizarro também. Os caras estão conseguindo sair pela tangente, conseguindo se defender de algum modo. Eles não são pauta diária pela má gestão. Um dos únicos líderes mundiais que é a pauta diária por má gestão da crise, nosso excelentíssimo presidente. E foi eleito o pior líder lidando com a crise do coronavírus. Não é estratégia, cara. É o que sobra, entendeu? É o que sobra. No final das contas, é o que sobra. Estratégia teria sido ele agir de maneira correta. Essa teria sido a melhor estratégia política. Agora ele não vai voltar atrás, exatamente. Vai continuar morrendo gente, infelizmente. Porque se ele voltar agora, ele vai ratificar o erro dele, né? Perde a credibilidade, entre aspas, né? Ele perde entre os que ele ainda tem apoio. Você ia falar, Dandara? Tanto que no vídeo daquela reunião ministerial dos horrores, eles nem falam sobre a pandemia do coronavírus. Eles falam assim, eles citam, tipo, o ministro do meio ambiente, né? Cita como se fosse para aproveitar o momento, para que ninguém tá olhando, né? Ninguém tá discutindo outra coisa, para passarem as ilegalidades dele, para fazerem o que eles quiserem com o país. Sim, para isso. Passar a boiada, né? E o Paulo Guedes, né? Falando que para aproveitar também, assim, entre aspas, né? Tirar o máximo, ajudar o máximo que puder os ricos para poder tirar dinheiro dali depois, e o pobre que se foda porque não teria retorno.
pro Tá governo. merda. Basicamente isso. Né? Foi basicamente isso. E o da educação é outro escroto, né? Não, é o pior pra mim. Na minha opinião, o Weintraub é o pior. Ó, ele já falou que a universidade é uma balbúrdia, né? Cortou bolsa de tudo que é canto, de Sim. CNPq, de pesquisa, de tudo. Sim. Fala merda todo Gente, dia. ele falou que as universidades elas têm plantações imensas de maconha. Aonde, Sabe? pelo amor de Deus, me diga que eu quero. Laboratórios são só pra fazer drogas sintéticas. Gente, dito tudo isto, a gente mais uma vez percebendo o quão escroto o Bolsonaro é e o quanto a gente tá afundado na merda do governo dele. O que a gente ainda sobra pra falar do Bolsominion? Dandara, como é que você definiria um Bolsominion? O que você tem pra falar de um Bolsominion? Amiga, eu não gosto dessas pessoas. Mas o que Não, é, gente? não. O que é um bolsominion? Sério, uma pergunta assim, não sou pra perguntar, Não, mas o que é um na bolsominion minha pra opinião, vocês? Na minha opinião, é uma pessoa que ela não consegue ouvir um argumento, uma opinião que diverge do pensamento dela. Ela não consegue ouvir. Não consegue. Porque ela já vem com ofensa, ela já vem com xingamento, ela já vem com. Ela não consegue conversar, ela não consegue debater. Pra mim, essa pessoa cega. É uma bolsominion, uma pessoa que segue o Bolsonaro cegamente. Entendeu? Pra mim é isso. Que não importa o que ele faça, não importa a barbaridade que ele cometa, vai estar lá apoiando ele, batendo palmo pro que ele fizer. E Bolsonaro adora que a gente afague o ego deles. Tem que estar ali alisando, tem que estar concordando, porque se você divergir de um ponto sequer, eles tomam como um ataque pessoal, como um absurdo. Gente, é impossível debater, conversar com o Bolsonaro. Eu não consigo, sinceramente. Não consigo. Admiro o Matheus aí quando ele faz isso nas redes sociais, porque foge da minha capacidade, viu, Matheus? E pra ti, Cara, eu amigo, o tô que é esse cansado Bolsonaro? também. Pra mim, bolsominion, eu acho que o indivíduo que é bolsominion, ele é comprometido. Uma coisa você tem que dizer, ele tem convicção Ah, e ele se comprometeu com um discurso e ele foi muito longe para voltar atrás. orgulhoso. Isso. E ele não vai voltar atrás. Não importa o que aconteça. Ou talvez não importe o que aconteça. Eu imagino que o Bolsonaro ele só tem dois caminhos, assim, basicamente. Ou ele cai no esquecimento e desaparece, para ninguém ter mais noção do que ele foi, do que ele defendeu. E aí ele deixa de ser um Bolsominion presente para ser um Bolsominion ausente, porque ele desapareceu. Mas ainda Bolsominion, né? Mas ainda Que é um ainda Bolsominion. votando. Ele ainda está esperando só outra oportunidade, só um outro indivíduo que apareça por aí com um nome novo para ele voltar a ser minion de outra pessoa. E o outro caminho do Bolsonaro é se tornar um indivíduo cada vez mais radicalizado, fazendo coisas cada vez mais bizarras. Gente, ó, você vai pensando, ó, vamos lá. O cara é racista, tu tolera. O cara é machista, tu tolera. O cara é fascista, tu tolera. Ao longo desse processo, várias pessoas que não concordam com o racismo foram embora. Várias pessoas que não concordam com o machismo foram embora. Várias pessoas que não concordaram com o fascismo foram embora. Foi o que sobrou. O mínimo. Quem é tudo isso? Exatamente. Essa é E a é aquela lógica da coisa, não é nem radicalização. tolera, não é nem tolera, é a prova. Uhum, isso mesmo. Então você tem a lógica da radicalização, é isso. O bolsominion vai ficar cada vez mais radical, até o ponto dele se tornar violento. Esse é o último caminho, a violência. Sim, é muito assustador mesmo, é muito assustador. Gente, se Bolsonaro decretasse uma ditadura, fizesse um golpe, e aí? Qual seria a reação? Do Bolsominion? Não, da gente. A primeira coisa é apagar esse podcast, viu? É difícil saber, mas eu acho que o Bolsonaro não tem força para isso. Ainda.
Ainda, mas gente, ó, o golpe Mas de ele vive 1960 fazendo ameaças. Ele e os filhos dele. Fato, mas eles flertam com E isso, nada eles flertam acontece. com tanta coisa, mas nada É. acontece. Você tá vendo tanta coisa que eles falam e dizem, tem prova e vão fazer e nunca sai. Como eles geram controvérsia, a lógica é essa, é a controvérsia. Em 1964, o golpe ele não foi aplicado por um líder, por um indivíduo que se voltou contra o Estado, mas não, foram inúmeras camadas sociais que se juntaram, principalmente voltadas na elite, e essas camadas se Sim. juntaram e concordaram que era hora de dar um golpe. E não só aqui no Brasil, né? Isso, todos Aconteceu na os América do Sul golpes inteira. eles são concordâncias de diversas camadas sociais. E eu não acho que o Bolsonaro represente tantas camadas sociais assim para ser capaz de sustentar um golpe. Eu acho que um golpe no Brasil na hora dessa seria risível se o Bolsonaro de repente convocasse o exército para fechar o Supremo, fechar o Congresso, É o que ele mais quer, né? o poder de funcionar. É o Talvez se ele sonho fizesse dele. isso, eu acho que seria risível, honestamente. Seria uma crise, mas no final das contas ele seria preso. É quanta gente, a gente é maioria, pessoal, a gente é maioria, a gente tem medo, a gente é assustado quando a gente escuta essas coisas, mas cara, se a gente tem uma mobilização a favor, assim, imagina, quem não vai pra rua, cara? Se o cara dá um golpe, se o cara fecha o Congresso, quem não vai pra rua defender a democracia, tirar esse cara do... Tipo, muita gente vai pra rua de novo. Eu acredito mais nisso, eu sou muito, muito realmente otimista. Matheus, tu tá Eu só muito não acho que confiante, tá Bolsonaro- muito otimista. Eu tô até impressionado, porque Macho, eu vou te porque falar, eu no final tô das contas morreu. arrasado. Mas esse Bolsonaro, cara, cara, ele é um indivíduo patético. Ele é um indivíduo, porque ele é um parasita, mano. Ele é um parasita. Eu Ele é um acho que parasita, ele se Tá fora, cara. reelege presidente de novo. Eu acho. Ah, vira tua Eu boca também pra lá, acho que existe Dandara. essa possibilidade. Eu acho que existe essa possibilidade, sim. Apesar de Para mim, vê-la todas cada essas vez mais possibilidades são distante. possíveis. Mas é um cara Ele- patético, gente, um indivíduo patético. As pessoas que defendem ele são cada vez mais patéticas, tá cada vez mais difícil. Muito difícil ser Eu tô com vontade de inimigo do Bolsonaro. vomitar. Minha vontade agora é de vomitar. Eu Mas, tô brincando, gente, no início, eu juro que eu pensava que era uma questão de falta de informação. Com certeza, para algumas pessoas, realmente é. Mas para muitas, não é. Por exemplo, quando eu recebi alguma fake news no meu WhatsApp, eu geralmente pesquisava lá e colocava a informação verdadeira, entendeu? Algumas pessoas reconheciam, tipo, nossa, realmente eu não fui atrás das fontes, não fui verificar, é verdade e tal. Pronto. Mas outras simplesmente ignoravam. E É verdade. passava 2 dias, mandavam outra fake news, entendeu? Elas só querem, não importa o que está escrito, não importa se é falso ou é verdadeiro, elas só querem algo que reafirme o que elas pensam. Elas só querem compartilhar um título que reafirme o que elas pensam, entendeu? Não importa quem escreveu, se é verdadeiro ou não. É só isso que elas Eu querem. também. Isso acontecia também comigo. Tinha um colega de trabalho meu que ele todo dia, toda hora tava publicando essas mentiras, fake news assim absurdas. Aí eu ia lá e colocava a verdade. Ele nunca respondia e ele continuava publicando como se fosse verdade. E quando alguém comentava dizendo que concordava com ele dizia que tava certo o que ele disse, mesmo tendo a minha resposta lá dizendo que era falso. É assustador, não é professor falta de de APS informação, é fez mau caratismo. Ô, Dione, só falta eu perguntar pra você sobre os bolsominions. E aí, os que restaram, são os mau caráter ou não? Pra mim, mau caráter desde o início. Desde o início. Eu lembro, gente, de uma coisa que aconteceu comigo, né? Quando eu fui votar na embaixada, porque aqui a gente tem que ir votar na embaixada. E aí, cheio de bolsominion. Aqui em Bogotá, aqui na Colômbia, parece que todos os bolsominions saíram do Brasil e vieram pra cá. Deveriam ter voltado pro Brasil depois de votar nesse homem, mas eles continuam aqui enchendo o saco. Assim é fácil, né? Botar no bolso, pimenta no cu dos outros, né? E aí Fácil fica do por Bolsonaro. aqui. Vai-se embora. Aí eu tava na embaixada, junto com os meus amigos já todos muito tristes e indignados. E aí chegou uma família toda com a blusa do Brasil, né? Pra votar. E aí eles pediram pra tirar uma foto. Aí eles olharam pro nosso grupo e falaram assim: ei, vocês podem tirar aqui uma foto? Eu falei assim: eu me recuso, eu não sou obrigada a passar por isso. E aí, um amigo nosso, que todos vocês conhecem, né? Que eu não vou dizer aqui o nome para não expor. Eu acho que pode ser. Ficou morrendo de brigar comigo, dizendo que eu não deveria fazer isso,
que as pessoas têm direito em votar em que elas quiserem, que eu não devo ser grossa com as pessoas. Gente, eu não sou obrigada a conviver, entendeu? Desde o início. E agora, com esses que sobraram, muito menos. Então, por isso, se você, por acaso, me conhece, me tem nas redes sociais e eu ainda não sei que você é um bolsominion, por favor, me elimine de lá, viu? Eu não quero Deus falar te com você. elimine. Que Deus te elimine. Deus te elimine. Não, eu excluo porque eu me afeto muito com o que as Não, mas pessoas você tá falam, com o que as certo. pessoas dizem. Então, cada vez que eu vejo uma publicação que é uma mentira, que é algo assim, gente, eu fico muito mal. Eu fico mal mesmo de verdade, entendeu? Então, quando eu vejo assim, eu já vou logo apagando. Ei, sabe qual é o remédio pra Alguns isso aí? ficaram Tia? aí, que Enxofre. Reposição de enxofre. eu vou comprar um spray de enxofre. enxofre. Arrumar uma reunião pra ti. Mas, gente, acho que a gente tem que passar uma mensagenzinha de otimismo, gente. A gente fica muito perturbado com essas coisas, Só sabe? tem tu otimista aqui, Matheus. Tu é Eu otimista, me sinto Danara? muito, Matheus. Eu? Ah, Eu não. eu também não consigo. Só tu. Mas vocês acham, gente, ó, vocês acham que vai piorar, assim? Sério, vai piorar? Vocês acham que vai piorar? Ai, Vai que sim. Vai piorar. Mancho, olha, em Eu acho 2013, que em 2013 a gente falava, vai piorar depois do Temer. Será que vai piorar? Gente, eu quero o Temer de volta, pelo amor de Deus, bota o Temer na presidência. Eu voto no Temer daqui até o final da minha vida agora. O Temer foi maravilhoso. Pelo amor de Deus. Ele, Vampirinho. como é que ele falava? Votá-lo ele. eu começo até a usar mesóclise. A favor do uso da mesóclise agora. Eu sou mais otimista. Hoje eu sou mais otimista. Antes eu acho que eu era um pouco menos. Hoje eu sou mais otimista. Porque eu acho que o Bolsonaro não tem futuro, não. Não tem futuro. Tem, não. É um beco sem saída. Ele se colocou num processo de radicalização que vai levar ele pro canto. Naturalmente. Vai levar ele pro canto. Pode demorar e esse processo pode ser doído. Vai sentir bastante, mas vai levar ele pro canto. Pra Ei, Matheus. direita. Tu falou que era um processo que era necessário a gente passar, né? Que esse processo no Brasil era necessário, tu falou? Sim, sim. Mas, pelo amor de Deus, era mesmo. Mano. Sabe por que eu acho que é? Sabe por que eu acho que é, mano? Tinha outro jeito, não. Cara, a gente... Uma pizza era melhor, mano. Me deu uma pizza. O que vocês acham? A gente vê, cara. Eu tava lendo recentemente um livro do Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina. E é um livro que fala sobre os processos históricos de dominância na América Latina. E, obviamente, o Brasil, como o maior país da América Latina, foi um dos que mais sofreu. E a gente percebe que a democracia brasileira, ela é muito virgem, ela é muito fraca. A gente tem uma nação que não se compreende bem. As pessoas não compreendem, as pessoas do norte não compreendem, as pessoas do sul. E dentro do sul, as pessoas não compreendem que tem várias pessoas do nordeste que viram o sul, e as pessoas acham que pessoas do nordeste que são do sul têm que voltar para o nordeste. Então, assim, as pessoas não compreendem o nosso país como uma nação. A gente vê Não é. inúmeros outros países, os Estados Unidos, que talvez seja o exemplo de democracia mais poderosa, apesar de todas as falhas, as pessoas lá compreendem tudo como nação, como unidade. Uhum. E aqui a gente não compreende isso, a gente precisa passar a compreender isso. E um país grande também, né? Um país imenso, cara, um país imenso. A gente tem que compreender a gente como nação. E essa nação brasileira, ela só se faz quando o povo se emancipa, quando o povo começa a ter compreensão de que suas decisões afetam, de algum modo, a sua própria vida, suas decisões políticas. Hoje, os grupos de direita que largaram o Bolsonaro e agora estão contra o Bolsonaro, atestam que aquela decisão que eles tomaram noção de que aquela decisão foi errada. E que agora eles Pra não estão eles mais também. apoiando o Bolsonaro. Para eles também. Isso está prejudicando eles também. A gente, que nem de maneira nenhuma apoiou o Bolsonaro, sente a mesma coisa. A gente sente o peso das decisões políticas que foram tomadas nas próprias vidas. Então, acho que pela primeira vez, de fato, pela primeira vez, as pessoas percebendo que as decisões políticas afetam a nossa vida. Ei, mas Isso, brasileiro é apesar de danado pra ser- se esquecer, viu? É mesmo. Brasileiro é danado pra se Também esquecer. acho. Cara, Não mas eu sei acho lá. que tem Tu alguma coisa mudando. falou, não consigo ter esperança, não. Eu não Mas consigo tem. confiar muito em quem não sabe usar subjuntivo, então. Mas tem alguma mudança. Tem alguma mudança.
Porque se não tivesse, a gente Tá não pior. teria o Bolsonaro, cara. Sério mesmo, se não tivesse alguma mudança, a gente não teria esse Bolsonaro aí no poder. Mas alguma coisa tá errada, tá diferente. Não tá errada ainda, né? Mas tá diferente. Gente, bota na Marina! Mas a Marina não fez nem o do Daciolo. Falta uma pessoa que pense as coisas assim, não é pensando assim, eu vou ganhar votos se eu fizer isso. Não, eu vou fazer isso porque depois vai ter um resultado positivo, entendeu? A E aí Dilma vai esse é votar no outro Novo. problema. Deus me livre. E Aquele esse é fela o da puta do problema. Ricardo Salles era do Partido Novo. Pra quem defende o Deus me Partido livre, Novo, gente. pra quem defende É. o Partido Novo, tá aí, ó. Aí, O cara mais Ricardo Salles, pilantra. Não, mas Não, agora falam que a- o Partido Novo retirou ele do partido. Foi. depois de, né? Depois Depois da merda pronta, né? Depois que ele fez um monte de coisa. fala- Mas, fala- ó, por isso que eu acho que não deveria ter reeleição, gente. Não deveria ter reeleição. Sinceramente, porque para esses presidentes, governadores, todos são assim, os primeiros 4 anos é só fazendo coisas populares, politicagem, entendeu? Para poder ganhar mais 4 anos. Então pronto, gente. Mais alguma consideração? Vamos nos despedir. Aí eu quero agradecer por você ter me chamado para esse episódio. Eu realmente estava precisando colocar para fora toda essa raiva que eu estava sentindo. Eu estava assustando muito aqui o Diego, vendo as notícias e falando palavrão do nada mesmo. Então foi muito bom ter esse espaço para falar para as pessoas que estão vivendo o mesmo que eu. Pode xingar o Estão Bolsonaro aí. sentindo isso. Aquele filho da puta do caralho, escroto. O que a gente pode falar pra um bolsominion mudar de opinião, gente? Me digam. Falar. Vai pro inferno. Se alguém souber, gente, pelo amor de Deus, diga, porque eu ainda não sei. Gente, eu acho Eles que ficam só muito sobra. afetados com o inferno, Ei, gente. eu sei. Você Ei, tem que se divertir. Dizer que. Ei, Dandara, é falar que o Bolsonaro agora tá do lado do Lula. Entendeu? Lula e Vai estar com Bolsonaro. circuito. Lula e Bolsonaro 2022. Isso aí. Não dá, Dandara. não dá pra dialogar. Não. Dandara, mais alguma consideração, amiga? Não, amigo, só tô bem triste mesmo. Com toda essa Piorou. situação. Alerta de gatilho nesse episódio, né? Alerta gatilho esse episódio. Então pode xingar o coloca. Bolsonaro, amiga, à vontade, viu? Obrigada, amigo. Obrigada por me dar esse espaço pra xingar esse filho de uma égua. Muito obrigada. E você, Matheus? Ah, mais alguma consideração, amigo? Cara, assim, eu tenho essa ideia ainda. Eu acho que a gente vai sair disso de alguma maneira. Em algum ponto a gente vai sair disso, a gente vai se Mais livrar cedo ou desse mais nunca, né, a gente sai, né? Mais cedo ou mais nunca a gente sai. E é isso aí, mas peito aberto pra próxima, né? Vamos ver quem é que vai ser o próximo. O Bolsonaro é um escroto, ele é burro, ele é idiota e Incompetente. Jumento incompetente de carga. e ele exatamente. E o que mais a gente pode inventar? Sei lá. Enfim, tem muitos Criminoso. xingamentos criminosos, sem sombra de dúvida. Desequilibrado. Pronto. Mas ele abraça, gente, ele abraça essas pessoas que ainda estão do lado dele, elas são muito parecidas com ele, são pessoas violentas, são homens que batem nas mulheres, nas esposas, são pessoas que andam armados nas festas, são pessoas... Fica de armado, tá ok? Assim, Fica de Não, armado. a gente tem uma frase legal que é assim, ó, nem todo idiota votou no Bolsonaro, mas todo mundo que votou no Bolsonaro é idiota. Também pode se aplicar o mau caráter aí, viu, nessa frase. Exatamente, mau caráter. Então, assim, é muito disso. As pessoas que estão lá, cara, você pode ver, velho, pode ver um caso bizarro, assim, de violência doméstica. A chance do cara ser bolsonarista é bem alta. O cara invadiu a Globo hoje, vocês viram isso? O cara invadiu a sede da Globo com uma Sim. faca. Sim. Pois é, tipo, imagina em quem foi ele votou, imagina aí, entendeu? E aí você Não, vai, e pra cara, tem tanta atacar, gente. ele tava procurando só a Renata, porque é sempre assim, eles só vão atrás das mulheres, entendeu? Não tava procurando o Bonner, que é o Exatamente, principal. isso, Bonner. Exatamente. E, Cara, mano, é muito disso, duro. entendeu? Quando dá, quebra o pau dele. Mas, cara, é assim, eu acho que a gente tem que ter algum otimismo,
por trás de tudo isso, senão a gente não consegue atravessar. Eu sei que é difícil, eu sei que é bizarro a gente passar por tudo isso e ver essas coisas acontecendo todo dia, mas se a gente não tiver algum otimismo, a gente não consegue atravessar. E pensar nas próximas eleições, cara. Eu não acho que o Bolsonaro vá ser impeachmentado. Eu não acho que ele vá perder os direitos políticos. Eu não acho que essa gritaria e essas notas de repúdio vão servir de alguma coisa. Eu acho que ele vai terminar o mandato e a gente vai ter que enfrentar ele nas eleições. E a gente tem que estar E é mais bonito tirar uma pessoa pelo voto do que por impeachment, né? com toda certeza, com toda certeza. Ele não vai ter que falar de golpe. A Dilma que eu diga, né? A derrota Ele não vai ter política é nada de maior, né? golpe, cara. Estou Com toda ansioso certeza. por 2022, com vacina de Covid, novas eleições Verdade. e de Bolsonaro. 2022 é meu ano. Pois é. O ano da Muito- humanidade. Bom, gente, para finalizar, eu quero mandar só um recado aqui pros bolsominions, viu? Que eles vão tudo se lascar, vão se fuder, vão pro inferno. Eu não quero conversa. Pode me excluir também de todas as redes sociais. Não preciso da amizade de vocês, nunca precisei. Tô muito mal mesmo com os bolsominions. Eu acho que só tem me afetado, viu? Ninguém é obrigado a aguentar vocês. Ninguém. Ninguém. Enfim, gente, foi um prazer receber vocês aqui mais uma vez. Obrigado por toparem. Valeu, Alice. Obrigado, cara. Valeu, foi mesmo. ótimo. Obrigada, amigo. Foi ótimo. Sempre que quiser xingar Bolsonaro, pode me chamar. Conte com a gente. Tá bom, gente. Obrigado. Um beijão, um abraço. E que até os bolsominions escutem isso para que eles reflitam, né, sobre isso, para que eles pensem duas vezes na próxima eleição. Porque essa culpa é toda deles. É verdade. É verdade. Essa culpa eu não carrego.